A presença da mãe nos primeiros meses de vivência aí da criança é fundamental para a construção da sociedade que a gente vive. E é interessante, a gente está falando aqui do Dia das Mulheres. Ontem a gente vê que a estrutura, né, Mauro? Você vai mostrar alguns dados de violência e tal. E ontem a gente deu uma matéria, no mínimo interessante, que aconteceu em Málaga, na Espanha, né? Que uma mulher, a Ivana Moral, ganhou uma ação por 25 anos em que ela foi foi tratada como empregada doméstica pelo marido, né? A gente vê que essa questão, esse patriarcalismo, não é só no Brasil, no mundo todo. Mas é importante quando a gente vê o retrocesso que houve no governo Bolsonaro, principalmente no discurso de incitação, né, à violência, à misoginia, à violência contra a mulher, a gente vê que agora a gente retoma essa pauta de avanço, né? Ontem eu fiquei muito feliz, eu não sabia do pronunciamento da Cida, viu? Eu estava assistindo TV, daí eu coloquei lá, falei, nossa, que bacana, daí eu fui procurar para ver, e é isso mesmo, né? É um espaço que realmente merece, né, Mauro? Não, é fundamental, fundamental. Ó, é realmente um grande pacote de medidas que serão anunciadas hoje. A principal medida é esta da equiparação salarial. O Lula vai assinar um projeto de lei. Existe uma lei hoje já que prevê equiparação salarial. Não funciona. Não tem eficácia nenhuma. Então, o Lula vai lançar vai assinar um projeto de lei hoje, ao lado da ministra Cida Gonçalves, para lançar um projeto de lei que, de fato, garanta a equidade salarial, salário igual para funções iguais entre homens e mulheres. Tema violência é um tema crucial, então vão ser destinados, vai ser anunciado hoje a destinação de 372 milhões de reais para a implantação de mais 40 unidades da Casa da Mulher brasileira, com os recursos saindo do Fundo Nacional de Segurança Pública. A Casa da Mulher brasileira é um sistema de proteção às mulheres em todo o país, evidentemente que ela foi paralisada durante o governo Bolsonaro e as casas continuaram existindo na resistência contra o governo Bolsonaro. Então, bastante importante. Além disso, vão ser doadas hoje 270 viaturas para a Patrulha Maria da Penha nas 27 unidades federativas do país. Uma importante medida, ou mais medidas. Haverá uma cota de 8% da mão de obra para mulheres vítimas de violência em contratações públicas na administração federal direta, autarquias e fundações. Fundamental esse projeto, é uma inovação. Cota para as mulheres vítimas de violência. Será instituído 14 de março como o Dia Nacional Marielle Franco, é o dia do assassinato dela e de seu motorista Anderson Gomes, né? E a busca de encontrar os mandantes do crime continua. Acho que teremos sucesso em breve em relação a isso. O governo vai ratificar hoje também a Convenção 190 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que reconhece a todas as pessoas um cotidiano no trabalho livre de violência e assédio, incluindo especialmente violência de gênero. Vai ser lançada uma política de enfrentamento ao assédio sexual e moral na administração pública federal. O caso da Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro, com esse criminoso do Pedro Guimarães, repercute intensamente até hoje. Equidade no SUS, um programa de equidade de raça e gênero entre servidoras e servidores do SUS, mesmo porque quem sustenta o SUS, nós sabemos, são as mulheres. Retomada das obras de 1.189 creches que estão paralisadas, abertura de vagas em cursos e programas de educação e profissional e tecnológica para 20 mil mulheres, Bolsa Atleta, financiamento no cinema, premiação para escritoras, enfim, é um pacote sem precedentes para um Dia Internacional das Mulheres. Além disso, uma medida bastante importante que trata de um tema que talvez os homens não tenham ideia da relevância dele, que se chama dignidade menstrual. Pois é, dignidade menstrual
Então, vai haver distribuição gratuita de absorventes no Sistema Único de Saúde a partir de agora. Então, um pacote realmente muito relevante de ações rolando no dia de hoje. É isso aí. Muito, muito importante. Tem um breaking news aqui, viu, Mauro? Ó, Padilha acabou de tuitar aqui que o Conselhão está sendo reativado, né? O Conselhão, que é aquele conselho da sociedade civil que o Lula criou em 2002, depois foi extinto aí depois do golpe, né? E olha que legal, o Conselhão será, o tweet do Padilha, hein? O Conselhão será formado por 40% de mulheres, entre elas Luísa Trajano, Neca Setúbal e Cristina Junqueira. É um lugar importante de representação feminina conquistado no governo Lula. Fico feliz em ver mais espaços de poder serem ocupados. E a composição do Conselhão aqui, ele está dizendo, com mais de 150 representantes da sociedade civil, terá inédita diversidade étnica e regional com diferentes setores da sociedade. Daí tem uma entrevista que ele deu ao Valor aqui, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco sobre isso, tá? É isso aí. Informações que conformam esse Dia Internacional das Mulheres no Brasil. Acho que mesmo entre executivos e executivas, então nós não estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras em geral, não, uma pesquisa que a CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgou nesta madrugada, mesmo entre executivos e executivas, considera-se que a paridade salarial é a ação mais importante para a igualdade de gênero no mundo do trabalho. E a paridade salarial significa independência, né? Significa, e aí nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho, né? Autonomia, né? O nome acho bem legal o nome dessa secretaria do Ministério das Mulheres, né? Secretaria tá aqui, Secretaria de Autonomia Econômica. Acho que realmente é um nome bem relevante este da secretaria ocupada pela Rosane Silva. Realmente bastante importante essa perspectiva. Olha que interessante nessa pesquisa, gente, Plínio. Então tá lá. Política de paridade aparece disparado na frente de paridade salarial, 43%. Eu separei tudo que está acima de 10% nessa pesquisa. Em segundo lugar, programa de liderança para ocupação de cargos de chefia por mulheres. Estamos falando de executivos e executivas, né? É este olhar que a gente tem. Um olhar que tem até um recorte liberal, claro. Mas logo abaixo, com 25%, política que proíba discriminação de gênero, vocês estão vendo, tá no pacote do governo Lula. Qualificação de mulheres para desenvolvimento profissional, depois com 15%. Olha que relevante isso aqui. Licença maternidade estendida de 180 dias, 6 meses, para as mulheres. E apoio ao retorno ao trabalho após a licença maternidade, porque essa é um dos elementos mais fortes da misoginia, é a quantidade de mulheres que são demitidas quando voltam da licença maternidade. E aí, com 10%, processo de contratação com vagas exclusivas para as mulheres, a gente está vendo as cotas para as mulheres já está rolando na administração pública. Bem importante essa pesquisa, bem legal, né? Sim, tem dois temas aí que eu acho que são fundamentais, né, Mauro? Quando a gente fala dessa licença maternidade estendida, a gente trabalha muito, eu e a Tati, nós temos um projeto aí de Criar Filhos, que é justamente trabalha nesse sentido, né? E essa licença, a presença da mãe nos primeiros meses de vivência aí da criança é fundamental para a construção da sociedade que a gente vive. E aí você falou muito bem, existe uma descriminalização depois. A mulher, ela engravida, ela já começa a ser discriminada e depois que tem filho, pior ainda, né? Então tem que ter um processo de uma política voltada para essa questão, porque a importância da mãe para o filho é gigantesca, então ela precisa de mais tempo e, ao mesmo tempo, é importante que essa mãe retorne ao mercado de trabalho se ela desejar, quando ela desejar, e de uma forma que seja uma forma de acolhimento, né, Mauro? Porque a gente vê, é horrível, a gente vê casos aí. No governo Bolsonaro tinha muito desses casos, né?
de não contratação de mulheres grávidas, o próprio Bolsonaro falou na época que mulher tinha que ganhar menos, né? Então a gente vê o salto que a gente está dando diante dessas políticas também que estão sendo colocadas pelo governo Lula, né? Outra pesquisa que saiu hoje, né? Falei que esses dois temas são dois temas que correm como essenciais, né, na questão feminina no Brasil. Não tinha que estar falando aqui hoje, nem eu, nem devia estar aqui. Hoje devia estar Sinara e Yara conduzindo esse programa agora cedo, mas tá bom. O Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022. Uma mulher morta a cada 6 horas. Era 8 horas, reduziu para 6. É muito impactante essa pesquisa. É uma pesquisa do Fórum Nacional de Segurança Pública, junto com a... Como é que se chama a entidade? Deixa eu ver aqui. Junto com o Monitor da Violência. É um levantamento feito pelo Monitor da Violência para o Fórum Nacional de Segurança Pública. É impressionante, porque em 2022, os bolsonaristas batem no peito, né? Caiu o número de homicídios. Sabe o que é homicídio, né? Homicídio. Então, caiu o número de homicídios em 1%. É uma queda irrisória, mas houve uma queda. Na contramão, o número de feminicídios deu um salto de 5%. Um saldo de 5%. É realmente a resultante final desse governo Bolsonaro em tudo criminosa. Então, a gente sai de um patamar lá, logo depois do golpe, de 1.046 feminicídios no país. Naquele ano, nem Mato Grosso, nem Roraima, eu achei que era Mato Grosso, não, mas é Mato Grosso, Roraima e Tocantins não contabilizavam os feminicídios, mas não mudaria muito o cenário. Aí dá um salto em 2018, primeiro ano do governo Bolsonaro, para 1.225, depois 1.330, 1.354, 1.337, e aí no último ano do governo Bolsonaro, um outro salto para o patamar de 1.410. Realmente impressionante o que aconteceu. É um dos temas centrais do país. É a incitação, né, Mauro? É a incitação. Não é só na violência contra as mulheres, a violência em geral. Mas as mulheres são as mais penalizadas realmente por essa violência que foi incitada durante esses 4 anos. A Margarete está aqui, ó, Margarete Gaspar de Almeida, falando justamente dessa questão, trabalho em creche, né, da questão anterior que a gente estava falando. Muitas mães não têm registro e voltam a trabalhar quando os filhos têm 1 mês. Temos bebês de 2 meses de vida. Estou no Bom Retiro, em São Paulo. Gente, muito triste isso, principalmente na formação dos seres humanos, né, dos brasileiros aí. Aqui, a Lúcia Simões também, dando feliz Dia das Mulheres, guerreiras desse canal, que estão sempre por aqui. Elas que impulsionam sempre aqui o nosso canal. Tem aqui mais uma também, a Anaí Maranhão. Importante aumentar a licença paternidade também. Anaí, nós vamos nos encontrar aqui em Brasília, por sinal. Vamos nos encontrar. Ela que foi super generosa aí em se oferecer para ajudar na nossa chegada em Brasília. Figura importante aqui na cidade.